Eu queria chamar para o front, primeiramente, o nosso afrodisíaco Cauê, né? Nosso afrodisíaco Cauê Davi, né? Cauê Davi é psicólogo, supervisor e especialista em psicologia analítica. Coordena grupos de estudos e cursos de psicologia analítica aqui na Arquesp Psicologia. Seja bem-vindo ao front, Cauê. A fala é tua, fique à vontade. Esqueceu de falar que ele é dono de todos os livros. Sim, o maior fornecedor de PDF existente é o Cauê. Obrigado, Diogo, obrigado, meu irmão, agradeço o afrodisíaco, agradeço ainda mais, né, traficar PDF é um hobby meu, obrigado pela lembrança, sejam todos e todas muito bem-vindos, e, sabe, gente, eu fico me perguntando assim, tipo, puxa, como que eu ia me sentir no campo de batalha, sabe? Eu acho que, sabe, é tiro cruzado, é bomba, explosão, tudo, e eu fico assim, o que eu tô fazendo aqui? É exatamente como eu me senti. E é exatamente como eu me sinto aqui agora. Porque a gente teve duas falas maravilhosas do Vicente e do Diogo. Do Diogo eu quase vomitei, tamanho embrulho do estômago que me deu. Porque pensar na guerra, e eu falo isso com todo elogio, eu juro, pensar na guerra é algo tão obsceno, é algo tão revoltante, é algo tão assustador que eu só posso me questionar, né, o que é que eu estou fazendo aqui? Porque a minha fala é sobre mostrar para vocês, ou melhor, trazer a mensagem do Hillman para a gente, do quão bonita e legal a guerra é, veja só. Então, eu peço todas as licenças poéticas possíveis, e sem grandes delongas, vamos começar, deixa eu só apresentar aqui os slides, vocês vão me falando se a coisa tá aparecendo. Lembrando que eu não vou conseguir ver vocês, ok, gente? Tá aparecendo aí para vocês? Se alguém puder me dar um salve aí. Sim, tá aparecendo. Maravilha, obrigado, viu? E a guerra é sublime, cara. A guerra é sublime. O Hillman, ele passa todo um livro mostrando como a guerra é algo atroz, do como a guerra é algo obsceno, do como a guerra é terrível, mas aqui, invariavelmente, ele acaba mostrando... Oi? Desculpa. Tenta colocar o teu slide em tela cheia. Está aparecendo todo o layout do programa ali. Mas ele tá em tela cheia. Pelo menos Aqui para mim tava. Não sei se vai dar certo aí. Eita. Espera aí. Entra no programa mesmo e põe o... Não sei se Não, para você está também aí, do jeito que está para mim. Dá para ver as janelas na lateral. Ele não aparece em tela cheia. Puxa, que estranho. Eu tinha colocado em tela cheia. Que estranho. Tem o formato da apresentação ali, sabe? Ó, a apresentação de slides apareceu? Foi para tela cheia? Não. Não sei, você clicou? Cliquei. Tá Na em tela cheia verdade, no ele computador. está com o título. Talvez. Cauê, bota numa citação. Bota numa citação para a gente poder ver se dá para ler. Numa citação, você diz num outro slide? Um outro slide, isso. Apareceu aí? Para mim, dá para ver. Dá para ver também. Se você não conseguir, por aqui tá dando para ler, não dá, pessoal? Dá. Pode. Puxa, mas que chato. Eu todo afrodisíaco querendo um troço bonito, a coisa já estraga. Rapaz, na guerra nada é previsível, meu. Obrigado, gente. Obrigado. Vão me avisando aí, tá bom? Bom, imediatamente quando a gente começa a pensar, né, o que é essa coisa de sublime, né? O que a gente consegue entender por a guerra é sublime, né? Onde o Hillman está tentando levar a gente. Primeiro, eu queria deixar aqui essa primeira citação com vocês, me permitam ler. Não me é mais possível falar, minha língua está quebrada. Um fogo tênue corre sobre minha pele. Não há visão em meus olhos, meus ouvidos zumbem, o suor escorre por mim, o tremor se apodera de todo o meu corpo. Estou mais pálido que a grama e pareço quase morrer. Quando a gente pensa isso, a gente se pergunta, puxa, essa pessoa deve estar dentro realmente de um campo de batalha. Essa pessoa está entrando num octógono, essa pessoa ela está completamente imersa num ambiente bélico, assustador e, de fato, pronta para morrer.
A questão é que isso aqui é um trecho retirado da antiga poeta Sófie, que está descrevendo o único poema inteiro que conseguiu ser resgatado dela, é esse poema no qual ela está se referindo a Afrodite. Ela está falando aqui do encantamento afrodisíaco. Então aqui eu já começo, já pulo para o terceiro slide, nós estamos falando de quando a guerra é sublime, desses dois entrelaçamentos que é Ares e Afrodite. Tá aparecendo para vocês? Sim. Show. Porque, cara, até agora a gente está falando de como a guerra é terrível. E quando a gente pensa na guerra, quando a gente pensa em guerrear, a gente pensa em coisas ruins, em coisas a serem evitadas. Mas eu acho que a primeira pergunta que me vem é possível evitar a guerra? E será que a gente realmente quer isso? Porque o que é a guerra? Quem é Ares? E quais são as guerras possíveis de serem travadas? Será que existe algum tipo de possibilidade de cultivo de alma, soul-making, como diria o Hillman, ou até mesmo de um processo de individuação, como diria o Jung, sem conflito? Eu acho que, ao que tudo me parece, e o que o Hillman tenta passar aqui nesse capítulo é o como nós somos, de fato, soldados. Né? O que é soldado? É aquele que se dá ao soldo, é aquele que você paga uma moeda, ou seja, ser um soldado, um soldier, é você ser pago, é você ter que receber tanto um tributo como também fazer um sacrifício para você poder participar desse mundo que é a guerra. Porque existem experiências altamente transformadoras nesse lugar. Quando a gente começa lendo o capítulo, o Hilmer ele começa falando do mito de Afrodite e Ares se relacionando. Ares e Afrodite, eles são pegos em flagrante por Hefestos, irmão de Ares e marido de Afrodite, na própria cama dele, no próprio espaço que ele mesmo, Deus ferreiro, arquitetou. Não à toa, o próprio Hillman fala que nós fazemos armas, ferramentas, instrumentos e tecnologias com o esmero de Hefesto, com a beleza de Afrodite e com os propósitos de Ares. Quando Hefesto se depara com Afrodite e Ares na sua própria cama, ele fica absolutamente enraivecido, furioso e brada. Ele urra a ponto de que todo o Olimpo escuta. E com isso, todos os deuses se fazem presentes. Hermes, Poseidon, Zeus, Apolo, todos os deuses vão até a cena e cada um tem uma reação diferente. Tem aqueles que riem, que dão risada, que acham uma cena cômica, riem da cara de Hefestos. Tem aqueles que ficam completamente envergonhados e embaraçados porque reconhecem a obscenidade no ato. Mas o Hillman diz que a dica a ser dada aqui está com Hermes. Porque Hermes é o único que nem se assusta e nem se encanta. Hermes é o único que diz: que engraçado, que homem não gostaria de estar na cama de Afrodite? Eu daria tudo para poder estar nesta cama com Afrodite. A ponto de que os outros deuses riem do comentário dele, pelo menos grande parte dos deuses. Qual é a dica que Hermes nos dá? Essa cena, esse entrelaçamento, amor e guerra, a obscenidade disso é algo com a qual, através de uma narrativa hermética, nós podemos ficar com ela, ficar com a imagem. Porque como que nós não podemos reconhecer o absoluto e inquestionável encanto estético e sublime de tudo aquilo que tem a ver com a marcialidade? Se a gente até pega o próprio exército, até a própria questão do militar, a farda é um fetiche. Tem gente que é louco por uma mulher fardado. Toda a estética das medalhas, os sabres, os revólveres,
as estrelinhas. Existe uma estética, existe uma glória. Ares, ele é descrito como um deus ardente, vermelho, suado, rubro, peludo, impetuoso, obcecado, combativo, sanguinário. Só que ele também é representado blindado, cheio de armadura, intransponível, irrefreável, e sua armadura feita de bronze também remete a uma glória. Existe muita beleza na guerra. Beleza essa representada por Afrodite, porque Afrodite é a própria deusa da estetização. Se Ares ele é o deus do combate, do confronto, Afrodite é a deusa da sedução e do envolvimento. E aqui eu pego um pequeno trecho de Bachelard. A imaginação é a faculdade não de formar, mas de deformar as imagens oferecidas pela percepção. A guerra oferece percepções já deformadas. Uma cena imaginativa tal como é. Então, testemunhas dizem, era irreal, fantástico, inimaginável, porque a imprevisibilidade explosiva da guerra é a própria imaginação exibida. Se uma imagem ocasional não dá origem a um enxame de imagens aberrantes, uma explosão de imagens, não há imaginação. Então aqui, Ares e Afrodite, como deuses que permeiam e estão presentes no próprio ato de imaginar. Ares deformando com seu ímpeto disruptivo e Afrodite estetizando sedutoramente, de forma sutil, de forma suave, mas não menos impactante, não menos violenta. Porque esses dois deuses estão juntos. Aonde existe marcialidade, vai existir o afrodisíaco. Aonde existe o afrodisíaco, vai existir a marcialidade. Os fetiches bem mostram isso. Todo tesão no armamento mostra isso. Tirar foto com arma, tirar foto com revólver, andar com revólver, colocar o revólver do lado da cabeceira. A mesma cabeceira onde fica a camisinha, onde fica o vibrador. Esse lugar de intimidade. Ares é um deus, tal qual Afrodite, são deuses da intimidade. Eles nos tornam íntimos. Eles nos aproximam. Porque eles estão dentro do próprio movimento do imaginar. Então, como que a gente poderia? Como negar isso? Tudo bem que Ares ele é tido como o mais detestado de todos os deuses, aquele que fica para fora da polis, aquele que não é aceito na civilização. Também é tido como o deus mais imbecil, mais burro de todos. A ponto de que não só os deuses, mas mortais também o derrotam. Tamanha a cegueira da obcecação sanguinolenta do Deus. Mas também existe uma potência criativa inerente a essa tríade Ares, Afrodite e Hefestos, que também está em cena. E a obscenidade dessa cena, honestamente, não é nada comparado com o psicanalista falando de Jung. É algo que vai muito além. É a obscenidade que nos lança como num salto, como num trampolim para o sublime. Para isso que está além da nossa subjetividade. A guerra, ela é um processo arquetípico de dessubjetivização. Por isso que é disruptivo, por isso que é obsceno e por isso que é envolvente. Nós somos lançados num lugar objetivo, coletivo e arquetípico frente no mesmo patamar dos deuses. Um furor sanguinolento, mas também encantador, também belo.
Sei que pode não ser a coisa mais agradável de se ouvir, mas existe muita satisfação em quem fala bandido bom é bandido morto. Não é só um ímpeto sanguinolento de destruição e morte, é também uma satisfação gloriosa daquele que se vê seduzido e empoderado pelo matar. Isso vale para todo e qualquer tipo de violência, todo e qualquer tipo de abuso. Isso vale para o estupro, isso vale para a satisfação que se encontra ao ver o cogumelo da bomba atômica explodindo ao longe. Se engana quem pensa que quem não vê beleza nessas coisas. Porque aonde está a beleza afrodisíaca, estará também o terror ariano. Tem coisa mais assustadora do que você, se quer cogitar perder a pessoa que você ama? Tem coisa mais assustadora do que aquele frio na barriga, aquela tremedeira da hora de chegar no crush? Ou de quando o crush te nota? Do quanto a sedução, o afeto e o envolvimento afrodisíaco e essa luta impetuosa marcial estão entrelaçadas, e do quanto o Ares, ele é um deus necessário para nós irmos à luta. Qualquer luta. Como que a gente vai dizer em uma exclusão de Ares, em uma negação de Ares, quando é literalmente não só nas guerras em que existe o maior avanço tecnológico, mas também as maiores ascensões revolucionárias? Como que a gente pode falar sobre feminismo se invariavelmente não existe feminicídio? Nós somos o 5º país que mais mata mulheres no planeta. Como que a gente vai falar de corpos trans quando esse corpo, há 13 anos, nós estamos invictos na posição de primeiro lugar do mundo que mais mata pessoas transgêneros no mundo? Como não guerrear? É quase uma ofensa. Como não bradar? Como não entrar em conflito? Como não combater? Como não ir de encontro a? Não é à toa que em uma das histórias, Ares e Afrodite são pais de Eros, o deus da relação, o deus do laço, o deus da conexão. E por incrível que pareça, essas duas figuras, Afrodite e Ares, também têm uma filha muito interessante chamada Harmonia. Como que nós podemos pensar uma dialética, como estava sendo trazido nas perguntas, como que a gente pode pensar em paz sem guerra? O próprio Jung falava, se um dia queremos conhecer a paz, temos que guerrear muito. E nesse capítulo, o Hillman ele faz um apontamento muito interessante. Primeiro, ele é americano, ele pode falar. Os Estados Unidos, como o país que mais fez guerras nos últimos tempos, ele é justamente tão bélico, tão marcial e tão obcecado pela guerra por negá-la. Por ter o que o Hillman chama de um vício, que acho que foi o Vicente que citou, um vício pela proteção e pela defesa. Uma doença epidêmica que o Hillman se refere, a inocência. A inocência de que a violência não faz parte da gente. De que nós não temos um aspecto, por excelência, arquetipicamente falando, combativo, marcial, ariano, confrontativo, disruptivo. Existe coisa mais disruptiva do que a singularização da individuação? Do que o reconhecimento de corpos distintos do eu? Porque esse eu, na negação do outro, na negação da alteridade, da diferença, ele se torna esse sujeito inocente. Que a origem da palavra inocente é a mesma coisa de intocado. Uninjured, que o Hillman fala. Intocado, não ferido, não machucado. E uma das belezas da guerra é o fato dela nos aproximar. Porque por mais que vejamos as cenas mais atrozes possíveis, nós também vemos as cenas mais nobres, grandiosas e belas. Brothers and sisters in arms, irmãos e irmãs de batalha.
É tanto aonde você consegue matar um outro, mas também amar um outro. Porque guerra e amor andam juntos. E ao nós nos ferirmos, existe até um conto na cultura japonesa, daquele que viria a se tornar um dos maiores samurais do mundo, Sasaki Kojiro, que já nasceu um gênio da espada. No período dos samurais, ele teve um professor que desde criança colocou uma espada em sua mão e o treinou. E ele, sempre muito talentoso, uma vez ainda criança, foi confrontar um homem adulto e o matou, o cortou e riu daquilo. Regozijou-se daquilo. Gloriou-se daquilo. Na inocência de uma criança. Que honestamente, muitas vezes, essa galera aí querendo colecionar arma é o mesmo raciocínio de quem coleciona brinquedo. É por acharmos que é um brinquedo, é por nós tornarmos a guerra ingênua e inocente, é que sombriamente Ares vem para bater nos nossos muros civilizatórios. Porque quando o mestre viu o regozijo de Sasaki, ele pega a espada da mão dele, coloca no braço dele e corta. E Sasaki grita e começa a chorar. E dali em diante, o pequeno samurai, que viria a se tornar um dos maiores samurais de todos, ele não deixou de guerrear, ele não deixou de matar, mas ele passou a entender a dor. Ele nunca mais desrespeitou um adversário, porque ali, na dor, ele criou uma coisa muito importante e bela, chamada empatia. Por mais sofrido que seja, é na dor, no sofrimento que a gente se entrelaça eroticamente. Porque Eros é filho de Ares e Afrodite. E Ares e Afrodite têm essa conexão profunda, eles são altamente eróticos. A coisa mais assustadora na guerra é isso. Ela é muito envolvente. Ela é muito viciante. Não só a guerra dos bombardeios coletivos, mas as guerras internas. O que é uma pessoa que entra em análise, senão alguém que está guerreando e em combate e lutando e apanhando? E quantas vezes nós, nas nossas próprias guerras internas, precisamos ir ao campo de batalha, precisamos ser brothers and sisters in arms, para a gente poder acompanhar o outro na sua jornada arquetípica, para podermos ficar com a imagem. Essa batalha aí, esse campo de batalha eu conheço, é até onde onde as bombas de chão estão. Isso é humano. E é justamente por nos aproximar. Ares e Afrodite são deuses da proximidade, da relação, do encontro e da intimidade. A mesma intimidade que permite a gente não mais reconhecer no inimigo, do contrário, apenas um inimigo contrário, mas também reconhecer a nós mesmos. Reconhecer não só o inimigo que existe em nós, mas foi usado o nome de Aquiles aqui. Aquiles, eu até comentei, o nome Aquiles é o luto do povo. O mais feroz ariano marcial de todos os guerreiros. Mortal, porque tem sangue de mortal. Belíssimo. Brad Pitt que o diga. Belíssimo. Voraz. Glorioso. Ao longo de toda a Ilíada de Homero, o processo de transformação, vou até dizer de singularização de Aquiles, é ele através da guerra, não apesar dela, através da guerra, ele que, como o Diogo muito bem trouxe, desumanizou o Heitor ao derrotá-lo, amarrar seu cadáver e carregar ele com charrete em volta de Troia por 9 dias, deformando. Foi só depois disso que Príamo, pai de Heitor, foi ao encontro de Aquiles, dois inimigos, dois contrários, que ao se relacionarem e trocarem, Aquiles
não só devolve o corpo de Heitor, porque reconhece a dor de Príamo e passa a respeitar o adversário, como ele mesmo se vê em Heitor. Que antes de devolver o corpo de Heitor, ele se prostra, se agacha perante o corpo e chora. Porque ele entendeu que ele não é nenhum deus. O próprio Agamenon fala, Aquiles é tão teimoso, ele é tão orgulhoso que ele não se curva a ninguém. O único que ele há de se curvar é a própria morte, porque essa sim não se curva a ninguém. E é exatamente isso. Quando nós negamos a nossa natureza bélica, ariana e marcial, nós negamos não só todo o seu aspecto afrodisíaco, mas seu aspecto erótico. Porque o que o Hillman fala? Nós consumimos guerra e erotizamos a guerra constantemente nos filmes, nos seriados, nos jogos de videogame, nas novelas. A guerra está em tudo que é lugar, ela é romantizada. E muito antes da tecnologia moderna, da revolução, nós sempre romantizamos e imaginamos a guerra através de contos, de poemas, de músicas. E como o Vicente e o Diogo muito bem trouxeram, na guerra existem também muitos encontros, onde se forma vínculos de amizade, onde se troca os afetos, aonde se vivencia os amores e as paixões mais tórridas. A guerra é altamente erótica. Não a guerra literal, gente. O estado marcial dessubjetivizador que nos salta para o sublime. O que é o sublime? É isso que nos assombra, tamanha magnitude. É o lugar onde nós nos encontramos com os deuses. Podemos fazer aqui um gancho, uma analogia com o próprio aspecto do luminoso. Um salto do subjetivo para o objetivo, do individual para o coletivo. E isso nos é incalculável, inalcançável, incompreensível, mas é assimilado com uma espontaneidade, uma naturalidade gigantesca. Porque nós fazemos parte disso. E isso faz parte de nós. Então é justamente através e não apesar da guerra, é através dela que podemos guerrear menos. E talvez essa seja mais uma das belezas. Reconhecer a obscenidade de Ares e Afrodite na cama de Hefestos e ficar com ela. Reconhecê-la. Não deixá-la apenas em jogos de videogame, mas pegar e cortar o braço e mostrar, isso aí dói. Você é mortal e você pode morrer. É isso que Aquiles entendeu. É isso que levou o maior herói troiano ao choro. E é justamente na morte que nós verdadeiramente nos coletivizamos. A gente acha que a nossa morte é nossa, né? Que a nossa vida é nossa. O Rima vai discordar um pouco. Porque no momento em que você morre, você não morreu só para você. E no momento em que você morre, nós retornamos para o solo, nós retornamos para os ancestrais, nós retornamos para a coletividade. Nós deixamos de ser um mero indivíduo. Nós passamos a estar no nível do sublime, nesse nível do objetivo, nesse nível do coletivo, e disso que assombra, disso que encanta, que impele medo e respeito. Porque apenas o sublime pode nos permitir olhar para o inimigo contrário e nos reconhecer nele. Porque Ares e Afrodite são deuses de relação e intimidade. Quantas lutas nós temos que travar não só para conseguirmos conquistar a nossa singularidade e, simultaneamente, dialeticamente, através disso, nós reconhecemos a singularidade do outro. E o quanto, ao negarmos isso, Rima deixa isso muito claro, pelos Estados Unidos negar tanto a guerra, tornar ela tão inocente, é justamente por isso que ela vem sombriamente bater na porta. Porque ela não é reconhecida. As próprias inúmeras guerras que os últimos governos americanos incitaram, não
Não é guerra, são negociações, são transações. O quanto o próprio governo alemão, por exemplo, ao acolher a sua história fascista do nazismo, hoje tem museus memoriais e ainda deixa lá, dá espaço, dá lugar para aquilo que se deu entre o povo alemão, ou melhor dizendo, o povo alemão, os arianos, e o resto do mundo. Reconhece-se. Percebam aí novamente, Afrodite, você dá não só um lugar, como Atenas sempre consegue dar o lugar para o Obsceno na polis, mas é estetizado. É mostrado as ferramentas, é mostrado fotos, é mostrado os lugares, os espaços. Existe uma estética necessária para não só dar forma, mas uma forma que vai estar constantemente sendo imaginada e reimaginada. Porque quando você isenta o sujeito, o povo, de sua história, quando você nega o Deus, ele vem bater na sua porta. Aí, de forma sombria. É a famosa história negada, a história repetida. Isso vale para o sintoma clínico. Como o Vicente muito bem disse, é insustentável e intolerável voltar para aquele lugar. A psique é espiral. As coisas se assemelham, mas elas nunca são iguais. Não é sobre repetição, a repetição é intolerável. Porque é preciso imaginar, é preciso ser impetuosamente disruptivo e encantadoramente estético. Isso é o próprio movimento erotizador do imaginar. Quando uma mulher morre, não é ela que está morrendo. É todo um aspecto que só nos sublime e que nos sublima, nos salta para um lugar do encontro com a coletividade, do encontro com os próprios deuses, com a multiplicidade. Não é mais sobre o indivíduo. E enquanto negamos os corpos distintos, mais resistência eles se tornam. Porque Áries e Afrodite são irrefreáveis. Afrodite, principalmente. O tabu do sexo, o tabu do corpo, de nada adiantou. Pelo contrário, só criou sintomatizações. O aspecto, o patologizar, né? O aspecto patológico fez o seu serviço. O obsceno é o caminho da individuação, é o caminho da singularidade. É esse caminho disruptivo e estético que só existe graças a esse par de deuses. Eis a beleza da coisa. Eis o revoltante da coisa. Eis o sublime. Porque quando nós vemos corpos negados sendo mortos, isso serve de convite para todo um batalhão ancestral se manifestar, se organizar, porque planejamento e organização também faz parte da estética e da beleza ariana. As rosas da resistência nascem no asfalto. A gente recebe rosas, mas vamos estar com o punho cerrado, falando de nossa existência contra os mandos e desmandos que afetam nossas vidas. É impossível nós pensarmos numa vida de confronto, de transformação, de encanto, de sedução e de singularização, e por que não dizer individuação, sem Áries e Afrodite. Porque a nossa morte não é mais nossa. Por isso que quando um batalhão de mulheres e homens levantam a placa Marielle presente hoje e sempre, esse pequeno exemplo, que pode ser amplificado em inúmeros outros casos, ele só serve para mostrar que é justamente na morte que nós nos coletivizamos e que nós nos sublimamos.
e que é só perante essa derradeira, obscena, assustadora e belíssima e encantadora guerra que a gente consegue, de fato, ir de encontro ao outro e ir além juntos. Câmbio, desligo. Obrigado, Cauê.